Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. O nosso bom dia é um papo mais descontraído, um papo mais animado, até pra gente acordar bem, entrar no clima do jogo, ainda mais hoje que seria um dia especial aí de um jogo importante do São Paulo. Mas infelizmente hoje não é um dia normal. Hoje é um dia triste para todos nós, né? Todo mundo que se comoveu, que acompanhou toda essa história, toda essa luta aí do Juan Esquerdo desde quinta-feira e que infelizmente ontem ele descansou. A gente acompanhou com muita esperança toda essa luta, toda essa história e infelizmente hoje é um dia muito triste para todos nós, para o futebol como um todo, mas acho que principalmente para torcedores do Nacional, do São Paulo, os familiares, amigos que estavam acompanhando isso desde o ocorrido na última quinta-feira. Então, a gente mantém aqui o nosso compromisso do Bom Dia Tricolor para a gente poder homenagear o Juan Esquerdo, poder trazer as informações com responsabilidade também e noticiar toda a repercussão, homenagear o Juan, a família dele também e compartilhar com vocês aqui um pouco também dos nossos sentimentos, das nossas condolências aos familiares e amigos do jogador uruguaio. Então, a gente espera que vocês também participem aqui com as suas mensagens, que vocês participem conosco aqui dessa nossa conversa hoje, né? Tô aqui com a Yara Oliveira, daqui a pouco a Pri entra também para participar com a gente, o Gabriel Sá também logo mais, trazendo também mais informações. Então, na medida do possível, que seja um bom dia para todos, apesar de todo esse sentimento aí de tristeza, de luto, né? De toda essa inconformidade que a gente sente, né? Quando parte alguém muito jovem. Mas vamos tentar fazer aqui esse nosso trabalho da forma mais coerente possível também. Yara, na medida do possível, né? Bom dia, bem-vinda. Queria que também você comentasse um pouco sobre tudo isso, né? Desde quinta a gente tá assim, né? Mas ontem, por mais que a gente soubesse que fosse algo previsto pela gravidade da situação, né? Quando vem a notícia é um choque muito forte, né? Um choque muito grande. Ontem à noite a gente, todo mundo acho que ficou muito abalado com isso, né? Então, é difícil dizer qualquer coisa, mas bom dia, seja bem-vindo aqui e que a gente possa seguir aí também adiante, né? Bom dia, Sena. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Realmente é um dia muito triste. Depois de uma noite muito triste, né? A gente já esperava, como você disse, que algo não tão bom viesse, né? Como notícia, porque estavam reunidos todos os familiares, delegação do Nacional. Então a gente entende já que quando isso acontece, sinal que não é uma boa notícia. E, infelizmente, um jogador jovem, mais novo que eu, em que eu até me comovo aqui, eu fiquei emocionada porque a gente nunca espera que isso aconteça com uma pessoa tão nova, né? E aí, numa partida em que os torcedores do São Paulo estavam vendo ele como apenas um cara que representava o Nacional, e depois que acontece, ele ganha nome, ele ganha idade, ele ganha uma personificação para a torcida e tudo mais, e aí a torcida começa a enxergar ele como um ser humano, como deve ser visto. E esse apoio de todos do São Paulo foi muito importante e honroso de ser feito, né? Então fica aqui os meus sentimentos à família, aos filhos, aos pais, a todos os amigos, né? E parceiros ali de clube, porque, enfim, a gente nunca espera que isso aconteça com ninguém, mas quando acontece num lugar onde muitas pessoas têm o sonho de estarem ali, quer ser um jogador de futebol, e quando a gente espera que essas coisas não aconteçam com esse tipo de pessoa que tem um acompanhamento forte de saúde, assim, que trabalha muito, que trabalha com o seu corpo, com a sua mente também. Então, quando acontece, é realmente um baque muito grande. Mas ainda bem que ele estava num lugar onde o socorro pôde ser feito da melhor maneira possível. Ele estava no melhor hospital da América Latina para isso, e todos os cuidados, todas as formas possíveis foram tomadas, né, as decisões ali para que ele ficasse bem. Infelizmente não deu, mas que ele então descanse em paz. Então, que fica aqui o nosso sentimento de tristeza, sim, de luto, sim,
É um dia muito difícil para todo mundo, principalmente para quem estava acompanhando o dia a dia das notícias, que às vezes as notícias são muito frias. Na nossa profissão, a gente trata as notícias de uma maneira muito fria, diferentemente, às vezes, do público em geral. Só que não tem como não se comover com uma situação dessa. Então, que esse bom dia, né, que a gente sempre traz alegria, sempre começa o dia das pessoas aqui que estão também nas suas lutas e tudo mais, que seja um ponto de esperança para a gente cuidar mais de quem está do nosso lado, dos nossos familiares, de quem a gente ama, porque quando isso acontece, a gente começa a olhar mais para os lados, né, para quem está do nosso lado. Então, que fique isso nos nossos corações e que a gente oferece, então, esse programa ao Juan Esquerdo e todos os seus familiares, né, Senna? É isso, é isso. A gente sempre tá muito, como a Yara falou, né? A gente tá acostumado a ver o jogador de futebol, essa figura como de uma certa forma, um super-herói, né? Não vai acontecer nada, pô, os caras são atletas, os caras estão lá trazendo alegria, raiva, a gente briga, a gente xinga, a gente elogia e tudo. E muitas vezes a gente esquece mesmo do lado humano. Nós estávamos falando ontem da parte da psicologia, da importância, né? Infelizmente, muita gente não vê isso como algo importante, mas você vê o quanto que abala todo mundo, né? Uma situação como essa. Ainda mais por ser um cara jovem, um cara novo, como a Yara falou, saudável aparentemente, né? Você não espera. Claro que é, qualquer morte ela é muito chocante, né? Independentemente da sua crença, da forma que você acredita ou enxerga isso, é um rompimento que a gente fica muito abalado sempre, né? E quando acontece com alguém jovem, e depois, conforme a gente foi conhecendo a história dele, né? Ele deixa a esposa, porra, ele deixa dois filhos, né? Pequenos, né? Uma menina e foi pai há, sei lá, pouco mais de 10 dias, pouco mais de uma semana. A gente só consegue dimensionar aqui para a família, para os amigos, para todo mundo, o quanto que isso é pesado, né? Então é um dia muito chocante. A gente fica lembrando, claro, de outros episódios, outras situações que aconteceram tão fortes e emblemáticas quanto essa, né? E a gente tem que deixar aqui as homenagens, né? Para ele, para os familiares, desejar muita força para a família, para todos. Tem uma coisa que, claro, que isso é até mais irrelevante dentro de tudo isso que aconteceu, mas eu acho que assim, a postura dos nossos jogadores, da nossa torcida, de todo mundo, isso foi muito bonito de ver, porque a gente viu até do lado dos uruguaios, né? Todos eles falando, pô, a gente se sentiu mais acolhido, sabendo o quanto que vocês também estavam sofrendo por aí. E isso, acho que assim, também dá um orgulho da gente ter essa esperança, como a Yara falou, que não precisasse acontecer isso, mas pra gente também botar um pouco a mão na consciência, né? Quando acontece uma morte, quando acontece uma perda assim, a gente tende a pensar um pouco e refletir em algumas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então, que isso ajude de alguma forma para que a gente repense atitudes muitas vezes que a gente tem, né? Eu sempre falo aqui que o futebol é muito visceral, é muito do fígado, né? Às vezes tratam-se pessoas como mercadoria, como lixo, né? E não acho que é por aí, né? Então, acho que esse episódio aí, infelizmente, né? Ocorrido que ajude a gente a refletir um pouco mais, né? Desde ontem a gente tem acompanhado aí muitas repercussões, né? Homenagens de várias figuras do futebol, vários clubes também, né? Ontem nós tivemos essa notícia triste exatamente às 9h37, se eu não me engano, da noite, lá no Albert Einstein, e foi amplamente repercutida, né, no mundo do futebol. Até vou compartilhar aqui a tela do nosso site aqui, onde a gente colocou algumas dessas, né? Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!